Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana e feliz ano novo para todos que nos acompanham neste momento. De recordá-lo que estamos a falar sobre os efeitos patrimoniais e tivemos já aqui na aula passada a analisar o regime econômico do casamento, estudamos um pouco sobre a comunhão de adquiridos e separação de bens. Hoje falaremos então sobre as dívidas dos cônjuges e a responsabilidade e garantia das dívidas. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então falar um pouco dos últimos dois pontos dentro dos efeitos patrimoniais do casamento. Temos primeiramente as dívidas dos cônjuges. É importante mencionarmos aqui que se a dívida for feita no interesse do casal, considera-se aplicada no proveito comum dos cônjuges. Há aqui um interesse material ou econômico, mas também há um interesse moral ou intelectual. Por exemplo, comprar alimentos para o sustento de um filho. É importante esclarecermos aqui que existem dívidas do casal e existem dívidas individuais, independentemente de os indivíduos estarem na constância do casamento. Neste caso aqui, vamos ver alguns artigos que nos falam sobre isso. E vamos dizer então que se as dívidas são dos cônjuges ou do casal, não é? Logo, os dois devem se responsabilizar por elas. Vamos dar uma vista de olhos aos artigos 61 e 63 do Código de Família e depois olharemos então aos artigos 62 e 64, caso as dívidas forem individuais, em que cada um deles apenas responderá pela parte que lhe couber. Vamos então começar pelo artigo 61 do Código de Família, que tem como título Dívidas que responsabilizam ambos os cônjuges. O número 1 diz-nos o seguinte: os cônjuges são solidariamente responsáveis pelas dívidas contraídas por ambos ou por um deles para ocorrer aos encargos gerais da vida familiar ou em proveito comum do casal. Número 2. Os cônjuges são solidariamente responsáveis pelas dívidas contraídas por ambos ou por um deles com o acordo do outro. Número 3. O proveito comum do casal não se presume, excepto nos casos em que a lei o declarar. Número 4. Os alimentos devidos aos descendentes comuns, bem como aos de cada um dos cônjuges havidos antes do casamento, são encargos normais da vida familiar, ainda que o alimentado viva em economia separada. Vamos dar uma vista de olhos ao artigo 63, que tem como título Bens que respondem pelas dívidas de ambos os cônjuges. E diz-nos então o seguinte: número 1. Pelas dívidas que são da responsabilidade de ambos os cônjuges, respondem os bens do casal e, na falta ou insuficiência deles, solidariamente, os bens próprios de cada um dos cônjuges. O número 2. No regime de separação de bens, a responsabilidade dos cônjuges é meramente conjunta. Vamos então agora olharmos para os artigos 62 e 64, onde encontraremos detalhes em relação às dívidas individuais de cada um no casamento. O artigo 62 tem como título Dívida da exclusiva responsabilidade de cada um dos cônjuges. São de exclusiva responsabilidade do cônjuge a que se respeitam: a linha A, as dívidas contraídas por cada um dos cônjuges sem o acordo do outro, fora os casos previstos nos artigos 1 e 2 do artigo 61. Já lemos aqui o artigo. A linha B,
as dívidas provenientes da condenação por crimes e as indemnizações, restituições, custas judiciais ou multas devidas a factos imputáveis a cada um dos cônjuges, salvo se esses factos, implicando responsabilidade meramente civil, estiverem abrangidos pelo disposto nos números 1 e 2 do artigo 61. A linha C. As obrigações alimentares não incluídas no artigo 61, número 4, a não ser que o alimentado viva em comunhão de mesa e habitação com os cônjuges. Vamos então agora dar uma vista de olhos ao artigo 64, que tem como título Bens que respondem pelas dívidas da exclusiva responsabilidade de cada um dos cônjuges. Número 1. Pelas dívidas da exclusiva responsabilidade de cada um dos cônjuges, respondem os bens próprios do cônjuge devedor e, subsidiariamente, a sua ameação nos bens comuns. Neste caso, porém, o cumprimento só é exigível depois de dissolvido ou anulado o casamento. Número 2. Responde, todavia, ao mesmo tempo que os bens próprios do cônjuge devedor, o produto do seu trabalho. Número 3. Não há lugar à moratória estabelecida no número 1, se a dívida cujo cumprimento se pretende exigir resulta do disposto na linha B do artigo 62. Tivemos então aqui a analisar estes 4 artigos, não é? 61 e 63 em relação às dívidas comuns do casal, e os artigos 62 e 64 em relação às dívidas individuais de cada um dentro da família. Vamos falar um pouco sobre responsabilidade e garantia das dívidas. A responsabilidade e garantia das dívidas vem previsto no artigo 55 do Código de Família, sendo então que o administrador dos bens do casal não deve obrigatoriamente prestar contas sobre a sua administração, mas deve fazer corretamente a sua administração, pois se algo de errado acontecer, este será então responsabilizado pelos atos que intencionalmente ou grave negligência praticar em prejuízo do seu parceiro. Vamos então olhar aqui para o que o artigo 55 tem a nos dizer em relação à responsabilidade e garantia das dívidas do casal. Este artigo tem como título Exercício da administração. O cônjuge que administra bens comuns ou próprios do outro, neste caso do outro cônjuge, nos termos do número 2 do artigo 54, não é obrigado a prestar contas da sua administração, mas pode ser responsabilizado pelos atos que intencionalmente ou com grave negligência prejudicar em prejuízo do outro cônjuge ou do casal. Este artigo nos remete para o número 2 do 54. O número 2 do 54 tem como título Administração de Bens e o número 2 diz o seguinte: cada um dos cônjuges tem ainda a administração, a linha A, dos bens móveis próprios do outro cônjuge ou comuns, por este exclusivamente utilizados como instrumento de trabalho. A linha B, dos bens próprios do outro cônjuge, se este se encontrar ausente ou por qualquer motivo impedido de os administrar, desde que não tenha sido conferida a outrem procuração bastante para a administração destes bens.
Bem, hoje ficamos então por aqui. Estivemos de forma resumida a esclarecer um pouco sobre aquilo que a lei fala em relação às dívidas dos cônjuges e a responsabilidade e garantias na administração dos bens e dívidas do casal. Terminamos então assim a nossa secção sobre efeitos patrimoniais e na próxima semana entraremos então no novo tópico. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero contar consigo na próxima semana para mais uma aula. Até lá, fique bem.